E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Débora, professora de Ciências da Rede Municipal de Teresina, na Escola Marcílio Flávio Rangel. E essa aula é voltada para alunos do 8º ano. Bem, na aula de hoje nós iremos corrigir a atividade que os respectivos professores de vocês orientaram vocês para fazer, certo? Então, vem comigo fazer a atividade. Bom, pessoal, então vamos à nossa primeira questão. A primeira questão está falando o seguinte: elabore uma relação dos principais nutrientes presentes nos alimentos. Então, nessa questão, a resposta está aí na composição dos alimentos, os principais componentes dos alimentos, certo? Aqueles tipos de nutrientes que nós vimos lá na composição dos alimentos. Essa está bem simples, então deixa eu passar aqui para a resposta. Bom, quais são esses nutrientes, professora? Água é um nutriente que está composto aí na maioria dos alimentos, certo? A água é o solvente universal, não é isso? Além da água, nós temos carboidratos, que nada mais são que açúcares presentes nas nossas dietas, como, por exemplo, pão, macarrão, arroz. E aí nós vimos que carboidratos tem até 3 tipos de carboidratos, que são os monossacarídeos, os disacarídeos e os polissacarídeos, não foi isso? Além dos carboidratos, nós temos os lipídios, que nada mais são que as gorduras presentes na nossa dieta, certo? Além dos lipídios, temos as proteínas presentes aí principalmente em carnes, leites, ovos e por aí vai. Além das proteínas, nós temos as vitaminas, tá? Vitaminas que são encontradas principalmente em frutas e legumes. E os sais minerais, que são nutrientes que nós precisamos consumir porque o nosso corpo não consegue produzir e que são importantíssimos aí para a composição do nosso corpo e etc, não é isso? Então, exemplo de sais minerais: ferro, cálcio e outros exemplos, tá bom? Encontrados principalmente também em frutas, além de frutas, leite, sal de cozinha, não é isso? E aí é isso. Quem acertou, parabéns, e quem não acertou, corrige aí, tá bom? Beleza, então vamos passar para a segunda questão. A segunda questão fala o seguinte: veja a lista de alimentos. Aí nós temos alguns tipos de alimentos: manteiga, peixe, batata, mandioca, toucinho ou bacon e frango. E aí a questão fala o seguinte: escolha 2 que sejam mais ricos em letra A, proteínas, letra B, carboidratos e letra C, lipídios. Quais são os ricos em proteínas? Gente, eu falei para vocês que as proteínas elas estão presentes principalmente em carnes. Então, quais são os 2 tipos de carne que a gente tem? Peixe e o frango, não é isso? Então, o peixe e o frango são 2 alimentos ricos em proteínas. Letra B, carboidrato. Batata e mandioca são os exemplos de carboidratos que nós temos. E ambos esses carboidratos, tanto a batata quanto a mandioca, tem na sua composição amido, tá? E amido faz parte da reserva energética dos vegetais, tá? Eu falei isso para vocês lá na composição dos nutrientes. E o amido é um exemplo de polissacarídeo, tá bem? E a letra C tá falando aí de lipídios. Então, quais são os alimentos que estão sendo representados que são ricos em lipídios? A manteiga e o toucinho, né? Ou bacon. Ambos são ricos em lipídios, tá bom? Então, quem não acertou, corrige. E quem acertou, parabéns, tá? Então, vamos passar para a terceira questão. Terceira questão: faça uma lista dos alimentos que comeu nas refeições dos últimos 2 dias. A seguir, indique quais deles são ricos em letra A, proteínas. Letra B, carboidratos. Letra C, lipídios. Letra D, minerais. Letra E, vitaminas. E F, fibras da dieta. Bom, como a gente está longe, eu não tenho como ouvir vocês e não tenho como saber qual foram as refeições dos últimos 2 dias de vocês, tá? Mas eu vou dar um exemplo para vocês utilizando a minha dieta. Então, vamos ver qual foi a minha alimentação dos últimos 2 dias, tá bom? Bom,
Exemplos de proteínas que a professora Débora consumiu: carne, bovina e frango, tá? As carnes em especiais são muito ricas em proteínas. Além disso, pode dar exemplo de ovos, leite, que também tem proteína, tá bem? Então, quem colocou aí esses exemplos de proteína, muito bem. Carboidratos. Os exemplos de carboidratos da minha dieta que eu coloquei para vocês foi arroz e pão, tá? Mas vocês poderiam utilizar exemplo de macarrão, biscoito, tudo isso é um exemplo de carboidratos, tá certo? Bem, letra C, lipídios. E aí eu dei exemplo da minha dieta de manteiga e óleo, tá bem? Então, são exemplos de lipídios bem comuns que a gente está consumindo aí todos os dias. Minerais. Minerais eu coloquei o feijão e o leite, tá? Porque o feijão é rico em ferro e o leite é rico em cálcio. Então, são exemplos aí de sais minerais, tá bem? Vitaminas. Coloquei laranja e limão, tá? Tanto a laranja quanto o limão são ricos em vitamina C, ácido ascórbico, tá bem? Então, são exemplos ricos em vitaminas, mas vocês podem dar exemplo de outras frutas que vocês consumiram aí nesses 2 dias, tá? Fica a critério de vocês. Letra F, fibras da dieta. Eu coloquei granola e manga. Ambas, tá? Granola é um tipo de cereal, são vários cereais misturados. E a manga é uma fruta, então ambos são ricos em fibras, tá bom? Então, beleza. Isso foi um exemplo da minha dieta, como eu falei pra vocês. Eu queria saber a resposta da dieta de vocês. Não precisa colocar igual a minha, tá bem? Coloquem as refeições de vocês aí de acordo com cada nutriente deles, tá bem? Então, beleza, vamos passar para a quarta questão. A quarta questão fala o seguinte: o alimento ingerido é processado no sistema digestório, ao passar por vários órgãos que compõem o tubo digestório. E aí tem uns exemplos desses órgãos: intestino delgado, intestino grosso, boca, ânus, faringe, esôfago e estômago. Escreva o nome desses órgãos na sequência percorrida pelo alimento ingerido. Facinho, né? Molezinha essa. Então, o primeiro contato que o alimento tem é quem? Boca, não é isso? A boca é o primeiro contato do alimento lá no nosso corpo. Depois da boca, ele passa por um tubinho chamado de faringe, que eu falei pra vocês que é até aqui, ó, no início da nossa garganta. Depois ele passa por um tubo maior, chamado de esôfago. Depois do esôfago, o esôfago vai deixar o alimento lá no estômago. Depois do estômago, o alimento passa para o intestino delgado. Depois do intestino delgado passa para o intestino grosso. E depois, o que não foi absorvido pelo corpo é eliminado pelo ânus, tá bem? Então, sequência. Primeiro, boca. Segundo, faringe. Terceiro, esôfago. Quarto, estômago. Quinto, intestino delgado. Sexto, intestino grosso e ânus. Molezinha essa também, né? Beleza? Então, quem não acertou, corrige aí, tá bem? Vamos passar para a quinta questão, certo? Quinta questão. A quinta questão está perguntando o seguinte: qual a importância da epiglote no processo de digestão? Então, vamos à resposta. A epiglote funciona como uma válvula que impede que os alimentos passem para os pulmões. Se vocês colocaram isso, já acertaram essa questão, tá? A epiglote é aquela válvulazinha que tem no cruzamento entre a faringe, né, a laringe e o esôfago, e ela tá lá no início da laringe, que é o tubinho que leva ar para os pulmões. E aí a epiglote não permite que o alimento passe para os pulmões, né? Porque se o alimento passar para os pulmões, lá para o sistema respiratório, pode trazer complicações, a pessoa pode se engasgar e pode até vir a óbito, né? Então, não é interessante isso. Então, é por isso que a epiglote está lá, funcionando como uma válvula. Enquanto o alimento está passando lá pela faringe, ela fecha, não é isso? Ela fecha e impede a passagem desses alimentos para o sistema respiratório, tá bem? Então, quem colocou, muito bem, parabéns, acertou. E quem não colocou desse jeito, corrige, tá bem? Beleza, então vamos passar para a nossa próxima questão, a sexta questão. A sexta questão está perguntando o seguinte: explique qual é a atuação, letra A, das enzimas digestórias, letra B, dos movimentos peristálticos, letra C, da bile. Então, vamos para a nossa resposta. Bem, pessoal, qual que é a função das enzimas digestórias? Elas vão facilitar o processo de digestão dos alimentos, não é isso? As enzimas digestórias
são substâncias que vão digerir ainda mais os alimentos. E aí, onde é que eu encontro enzimas digestórias? Na nossa boca, não é isso? Na saliva. Lá no estômago, né? No suco gástrico também vai ter enzimas. Além do estômago, enzimas lá no duodeno, atuando na porção inicial do intestino delgado. Enzimas essas que são provenientes do fígado e do pâncreas, lembram? Então, eu só queria que vocês explicassem, tá bem? Qual que é a função das enzimas. Então, se vocês colocaram facilita a digestão, possibilita a digestão, já acertou, tá bem? Quem não colocou assim, corrige, tá certo? Beleza. Letra B, dos movimentos peristálticos. E os movimentos peristálticos nada mais são que os movimentos pelos quais os alimentos percorrem o sistema digestório, né? Aquele movimento assim de ondinha que o alimento vai passando lá pela contração da musculatura do sistema digestório, né? E aí a gente consegue ver o movimento peristáltico presente muito bem no esôfago, que eu até mostrei para vocês lá na nossa aula de sistema digestório, e também no intestino delgado, tá? E no intestino grosso também, tá bem? Então, o movimento peristáltico é aquele movimento de ondinha que o alimento percorre lá o sistema digestório, tá bem? Beleza, então vamos para a letra C, que é a função da bile. A bile é um líquido que é rico em enzimas, tá? Que é produzido lá na vesícula biliar, e a vesícula biliar tá lá no fígado, tá certo? E a bile tem a função de emulsificar os lipídios, ela é responsável pela emulsificação dos lipídios, tá bem? Então, ela permite com que os lipídios sejam melhor digeridos para ser absorvidos para o nosso corpo, tá bem? Então, essa é a função da bile. Molezinha também, porque nós até fizemos um experimento sobre isso, né? Então, facinho essa questão. Então, vamos passar para a nossa próxima questão. E a sétima questão fala o seguinte: há pessoas que, por terem certos problemas de saúde, sofrem a remoção cirúrgica da vesícula biliar. Esse procedimento, embora clinicamente necessário, afeta a digestão de um tipo de nutriente. Que tipo de nutriente é esse? Como você chegou a essa conclusão? Então, vamos à nossa resposta, tá certo? Bom, gente, se alguma pessoa vier sofrer a remoção cirúrgica da vesícula biliar, ela vai ter problemas na digestão de lipídios, não é isso? Porque a vesícula biliar produz a bile, que é aquele líquido que tem enzimas que vai ajudar a emulsificar os lipídios, não é isso? Então, se a pessoa não tem a vesícula biliar, ela não vai conseguir digerir os lipídios. E como que a gente chegou a essa conclusão? É bem simples, porque a vesícula biliar ela é responsável por produzir a bile, né? Que vai ajudar na emulsificação dos lipídios, que nada mais é que na digestão dos lipídios, tá certo? Então, essa tá muito fácil também, não é isso? Beleza, então vamos passar para a nossa próxima questão, 8ª questão. Bom, pessoal, eu falei para vocês que todos os nutrientes obtidos através da nossa dieta são transformados em energia para as células do nosso corpo. Nós consumimos alimentos diariamente com um único objetivo: obtermos energia. Só por isso que a gente come, tá? E aí, gente, nossas células precisam de energia, então todos esses nutrientes são mandados para as nossas células para serem transformados em energia para realizarmos diversas atividades, como pensar, tá? Pensar gasta energia, caminhar gasta energia, respirar gasta energia, então tudo que a gente faz gasta energia. E aí a gente precisa, tá? Repondo esses níveis de energia aí com a nossa alimentação, então é por isso que estamos continuamente nos alimentando. E qual que é a relação aí de uma pessoa que ela não consegue comer e acaba ficando fraca? É exatamente por isso, porque não tem nutriente, a pessoa não comeu, ficou sem nutriente para mandar para as células lá do nosso músculo, que é responsável para a gente caminhar, né? Ficar forte, então não teve energia para mandar para as células do músculo, e aí a pessoa vai ficar fraca. É só você pensar, quando você fica doente, quando você tem uma gripe, algo do tipo, você não fica fraco porque você não consegue comer, né? Você fica lá só deitadinho na sua cama, naquela bed lá, não é isso? Então, e aí você não consegue comer. E aí
você acaba ficando fraco, não tem força, tá bem? Então, é por isso que quando a gente fica doente, a mãe da gente obriga a gente a comer, né? Ela faz uma sopinha, dá uma frutinha, algo do tipo. Porque para nossa recuperação nós precisamos alimentar, porque as nossas células precisam de energia, né? Para que a gente fique forte novamente, tá bem? Então, tá certo quando a mamãe vai lá e está doente e a mamãe obriga você a comer, tá bom? Então, beleza, entenderam, né? Então, a chave da resposta dessa pergunta está em energia, obtenção de energia, tá bem? Então, beleza, se você entendeu isso, perfeito, e entendeu a função do sistema digestório, tá? E eu já estou muito feliz se você entendeu isso. Então, vamos passar para a nossa nona questão. A nona questão fala o seguinte: é comum, popularmente, as pessoas considerarem que o sistema digestório é responsável apenas pela digestão dos alimentos. Na verdade, esse sistema é responsável pelo processamento dos alimentos, que envolve 4 etapas. Letra A: quais são essas etapas? E letra B: em que consiste cada uma delas? Vamos à resposta. Gente, as 4 etapas da nutrição são bem simples: a ingestão, a digestão, a absorção e a eliminação, tá? Então, a resposta da letra A é só isso, colocar de ingestão, digestão, absorção e eliminação. E em que consiste cada uma delas, pessoal? Bom, o nosso sistema digestório, ele tá organizado aí para que essas 4 etapas se realizem de uma forma perfeita, não é isso? A ingestão começa onde? Na boca, não é isso? Então, o ato de colocarmos o alimento na boca, triturarmos eles nos dentes e engolirmos já é a primeira etapa da nutrição, da ingestão. Então, a ingestão consiste em mastigar o alimento e engolir. Só isso a resposta, tá bem? A digestão, no que consiste a digestão? Para que as células do meu corpo consigam absorver os nutrientes, eles precisam estar digeridos, tá? Eles precisam estar quebrados em partes menores. Isso que consiste a digestão, tá? A digestão ocorre para que os alimentos consigam ser quebrados, para que as células consigam absorver. E a terceira etapa é exatamente a absorção. A absorção acontece lá nas células do intestino. Lembram que tem aquelas microvilosidades, que são tipo uns pelinhos, que conseguem absorver aqueles nutrientes que foram digeridos. E aí, aqueles nutrientes são transportados pela corrente sanguínea para as outras células do nosso corpo. Então, no que consiste a absorção, professora? A absorção consiste aí na absorção dos nutrientes, tá? Pelas células do intestino, e esses nutrientes serão distribuídos pela corrente sanguínea para as outras partes do corpo, tá certo? Então, essa é a resposta. Beleza. E no que consiste a eliminação? O alimento que não foi absorvido pelo corpo, os nutrientes que não foram absorvidos, são eliminados lá pelo ânus, né? Antes disso, o alimento passa lá pelaquela absorção de água, lá no intestino grosso, né? E aí, depois da absorção de água, forma o bolo fecal, e aí o bolo fecal é eliminado no ânus, beleza? Facinho essa, né? Então, vamos passar para a nossa 10ª e última questão. A 10ª questão fala o seguinte: a ilustração abaixo representa esquematicamente o sistema digestório humano, parcialmente desenrolado para facilitar a sua visualização. Isso quer dizer que a pessoa tá lá com o sistema digestório de fora lá para que vocês conseguissem ver, né? Que no dia a dia a gente não consegue ver o sistema digestório de ninguém, né? Que tem a pele. Mas enfim, em seu caderno, escreva os números 1 a 4, as letras A a G ao lado de cada número e identifique o órgão representado. Nessa questão, não precisa desenhar um sistema digestório não, tá bem? Era só vocês colocar A, o que significa o A? Coloca lá. Tam. B, o que significa o B? Tam. Número 1, tal coisa. Número 2, tal coisa, tá? Então, vamos começar pelas letras. As letras estão sendo representadas aí o tubo digestório. O tubo digestório é todos aqueles órgãos, tá? E estruturas que os alimentos têm contato direto.
Bom, a letra A tá puxando aí uma setinha para a boca. Então, letra A, boca. Letra B tá puxando para faringe. Lembra o tubinho que tem aqui, ó, na nossa garganta, no início da nossa garganta. Então, letra B, resposta faringe. Letra C tá puxando aí para o esôfago, tá? É o tubinho maior que vai levar o alimento até o estômago. Então, letra C, esôfago. Letra D tá puxando uma setinha pro estômago, que é esse órgão em forma de bolsa, tá? Uma bolsa que tem um formato mais ou menos de C. Esse é o nosso estômago. A letra E tá puxando pro nosso intestino delgado, tá? É o intestino que é mais fininho, tá bem? Então, o intestino delgado, o próprio nome já diz, delgado, ali enroladinho. Letra F tá puxando pro intestino grosso. E como o próprio nome já diz, o intestino grosso é grosso, né? E a letra G tá puxando aí pro final do sistema digestório, que é o ânus, tá bem? Então, beleza. Então, quem não colocou, assim, corrige aí, tá bem? E agora vamos aos órgãos anexos do sistema digestório, ou do tubo digestório, que é essa parte que está representada em verde. Então, nós temos 4 números aí, né? Então, nós temos o número 1, o número 2, o número 3 e o número 4. Beleza. Bom, pessoal, então o número 1 está apontando aí para as glândulas salivares, tá? As glândulas salivares não têm contato direto com o alimento, mas elas produzem um líquido, que é a saliva, que vai ajudar na digestão dos alimentos. Então, número 1, glândulas salivares. O número 2 está apontando uma setinha aí para o fígado, né? Isso é um órgão anexo do sistema digestório, tá bem? Então, número 2, fígado. Número 3 está apontando para a vesícula biliar, que é uma vesícula que está localizada lá no fígado, que vai produzir a bile, né? E a bile vai ajudar na digestão dos lipídios, então é outro órgão anexo do sistema digestório. E por fim, o número 4 está puxando uma setinha para o pâncreas. O pâncreas é outro órgão anexo que vai liberar enzimas lá para o duodeno também, juntamente com o fígado. Então, é o 4º órgão anexo do tubo digestório, tá certo? Então, quem acertou, parabéns. E quem não acertou, corrige aí direitinho, tá bem? Molezinha essa questão também, né? Então, beleza, pessoal. Com a 10ª questão, nós encerramos as atividades de hoje, tá certo? Então, é isso.
Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, correção da atividade. Eu espero que vocês tenham entendido e tenham acertado todas as questões. E se você não acertou, espero que você tenha corrigido, hein? Então foi isso, pessoal. Um grande beijo para todos, um forte abraço. Espero que vocês estejam bem em casa, se cuidando e até a próxima aula.